Há momentos na vida em que a dor não faz barulho. Ela não grita. Ela apenas permanece. Você acorda, respira e segue. Mas por dentro algo está quebrado e a pergunta não sai da mente. O que Deus está fazendo agora? Porque você ora, você tenta ser fiel, você continua acreditando, mas o céu parece fechado. Foi exatamente assim com Jó. Depois de perder tudo, depois de enterrar seus filhos, depois de ver sua saúde se desfazer, Jó não recebeu explicações. Não houve uma voz do céu dizendo aguente mais um pouco. Não houve um sinal claro de que aquilo teria um fim. Houve apenas silêncio. E é nesse ponto que muita gente desiste. Não porque perdeu a fé, mas porque não entende o silêncio de Deus. Jó também não entendia. Em Jó capítulo 23, ele diz algo que revela o coração de quem sofre de verdade. Eis que se me adianto, ali não está. Se volto para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Encobre-se à direita e não o contemplo. Jó 23, 8, 9. Jó estava dizendo com todas as letras, eu procuro Deus, mas não o encontro. E aqui está a verdade que poucos pregam. O silêncio de Deus não é ausência. É um tipo diferente de presença. Enquanto Jó não via nada, Deus estava trabalhando em algo que Jó ainda não podia compreender. E talvez este seja exatamente o ponto em que você está agora. Enquanto Jó estava sentado sobre cinzas, tentando entender por que tudo havia desmoronado, havia algo acontecendo, muito além do que os olhos humanos podiam enxergar. A Bíblia nos mostra que a história de Jó não começou na perda, nem na dor, nem no silêncio. Ela começou em um lugar que Jó nunca viu, mas que determinou tudo o que ele viveria depois. Está escrito no livro de Jó, capítulo 1, que Deus chamou a atenção para a fidelidade de Jó. Ele o descreveu como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso não foi dito na terra, foi dito nos céus. Enquanto Jó seguia sua vida comum, Deus falava sobre ele. Esse detalhe muda tudo, porque enquanto Jó acreditava que estava esquecido, ele era assunto diante de Deus. E é aqui que muitos se perdem espiritualmente. Nós achamos que o silêncio de Deus é ausência, quando muitas vezes é cenário. Achamos que o sofrimento é castigo, quando às vezes é um campo onde algo muito maior está sendo provado. Jó não sabia, mas sua vida estava sendo observada em uma dimensão que ele jamais imaginou. Sua fidelidade, sua integridade e até sua dor estavam sendo vistas. Quando Satanás questiona a fidelidade de Jó, ele não diz que Jó é falso. Ele diz que Jó é fiel porque tudo vai bem. E esse é o ponto central de toda essa história. A pergunta não era se Jó servia a Deus. A pergunta era, Jó continuaria servindo a Deus quando tudo fosse tirado? E essa pergunta ecoa até hoje na vida de muitas pessoas. Quando a saúde vai embora, quando o dinheiro acaba, quando os amigos se afastam, quando a oração parece não passar do teto, é nesse lugar que a fé é revelada. Enquanto Jó chorava, Deus observava. Enquanto Jó questionava, Deus sustentava. Enquanto Jó não entendia, Deus já sabia o final. O silêncio de Deus não significava abandono. Significava que algo estava sendo construído em um nível que Jó não podia alcançar com a razão. E talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você ora, mas não sente resposta. Você crê, mas tudo parece parado. Você faz o certo, mas a dor continua. Assim como Jó, você não vê os bastidores. Mas o fato de você não ver não significa que Deus não esteja agindo. A fé verdadeira não nasce quando tudo está bem. Ela nasce quando tudo desmorona, e ainda assim você permanece. Jó não perdeu apenas bens, ele perdeu respostas. Perdeu controle, perdeu explicações. Mas sem perceber, ele estava atravessando o momento mais decisivo da sua vida espiritual. Porque enquanto tudo parecia ruir na terra, algo eterno estava sendo afirmado nos céus. E isso nos leva a uma verdade profunda. Nem toda dor é punição. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda espera é atraso. Às vezes é Deus trabalhando em um nível que só será compreendido depois. E Jó ainda não sabia, mas sua história estava longe de terminar. Com o passar do tempo, a dor de Jó deixou de ser apenas aquilo que ele havia perdido. Ela passou a ser aquilo que ele sentia por dentro, porque perder bens dói, perder filhos dilacera, mas perder o sentido
Isso quebra o ser humano. Jó não era um homem superficial. Ele pensava, refletia e sentia profundamente. E quanto mais o tempo passava sem resposta, mais o silêncio se tornava pesado. A Bíblia mostra que Jó começou a falar. E quando ele fala, não são palavras vazias. São palavras que nascem de uma alma ferida. Em Jó capítulo 3, está escrito que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Não porque odiava a vida, mas porque não conseguia entender por que continuava vivo daquele jeito. Isso é forte, porque Jó não amaldiçoa Deus. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Isso revela algo muito humano. Ele não queria deixar de crer, mas já não sabia como continuar vivendo. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Elas ainda acreditam em Deus, mas estão cansadas. Ainda oram, mas sem força. Ainda seguem, mas machucadas. Jó estava cercado por amigos, mas completamente só. E quando seus amigos começam a falar, a dor se aprofunda ainda mais. Eles tentam explicar o inexplicável. Tentam encontrar culpa onde não existe. Tentam simplificar uma dor que não é simples. Eles acreditavam que todo sofrimento era resultado de pecado oculto. Mas Jó sabia que aquela lógica não se encaixava, e isso gera um conflito interno enorme. Porque quando a dor não tem explicação, ela se torna ainda mais pesada. Jó começa a questionar. Ele pergunta. Ele reclama. Ele se derrama. E aqui existe uma verdade poderosa que muitos não entendem. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Jó não fingiu força, não mascarou fé, não repetiu frases prontas. Ele foi verdadeiro. Em Jó 6 e 7, vemos um homem exausto, emocionalmente esgotado, tentando encontrar sentido em meio ao caos. Ele fala de noites sem descanso, de dias que passam rápido demais, de um coração inquieto. Isso não é falta de fé. Isso é humanidade. Enquanto os amigos de Jó tentavam defender Deus com argumentos frios, Jó defendia sua relação com Deus com honestidade. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia quem Deus era. Jó estava quebrado por dentro, mas ainda conectado. Ele não via os bastidores, não entendia o processo, não sabia o final, mas continuava ali. Talvez hoje você se identifique com esse lugar. Você não blasfema, você não abandona, mas também não consegue fingir que está tudo bem, e Deus vê isso. O silêncio de Deus não apagou a fé de Jó, ele apenas revelou o quanto ela era real, e mesmo sem perceber, Jó estava atravessando o ponto mais delicado da sua jornada. O momento em que a fé deixa de ser discurso e se torna sobrevivência. Mas a história ainda não acabou. Porque quando o ser humano chega ao limite da própria força, algo começa a mudar. E é isso que vamos ver a seguir. Depois de longos capítulos de dor, silêncio e questionamentos, algo inesperado acontece. Deus fala, mas ele não fala do jeito que Jó esperava. E talvez não do jeito que nós esperamos quando estamos sofrendo. A Bíblia diz, em Jó capítulo 38, que o Senhor responde a Jó do meio de um redemoinho. Não foi um sussurro suave. Não foi uma explicação detalhada. Foi uma manifestação poderosa. E a primeira coisa que Deus faz não é explicar o sofrimento. Deus não começa dizendo por que tudo aconteceu. Ele não entra em justificativas. Ele não responde diretamente às perguntas de Jó. Em vez disso, Deus faz perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Você conhece as leis dos céus? Deus não está humilhando Jó. Ele está reposicionando o olhar de Jó, porque o sofrimento havia estreitado a visão. A dor havia feito Jó olhar apenas para o que perdeu. E Deus amplia a perspectiva. Ele mostra que existe um mundo vasto, complexo e perfeitamente sustentado, muito maior do que a dor daquele momento. E aqui está uma verdade profunda. Deus não responde todas as nossas perguntas, mas ele se revela. Jó não recebe explicações, ele recebe presença. E isso muda tudo, porque há momentos em que a alma não precisa de respostas, precisa lembrar quem Deus é. Enquanto Deus fala da criação das estrelas, do mar, dos animais e das leis invisíveis do universo, Jó começa a perceber algo essencial. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. O sofrimento não havia tirado Deus do trono. A dor não havia interrompido o governo divino. E isso toca o coração de Jó de uma forma profunda.
Ele entende que nem tudo precisa ser compreendido para ser confiado. Essa revelação não apaga a dor imediatamente, mas reorganiza o coração, porque quando entendemos quem Deus é, aceitamos que nem tudo está nas nossas mãos. Deus não diminui a dor de Jó com palavras bonitas. Ele fortalece Jó com verdade. E isso prepara o coração para algo ainda maior, porque quando Deus fala, não é apenas para encerrar um capítulo, é para iniciar uma transformação. E Jó estava prestes a entender algo que mudaria para sempre sua relação com Deus. Depois que Deus fala, algo profundo acontece dentro de Jó. Não é o cenário que muda primeiro. Não é a dor que desaparece imediatamente. É o coração. Jó percebe que esteve diante de Deus não apenas como alguém que ouviu falar, mas como alguém que agora o conhecia de verdade. Em Jó capítulo 42, ele declara algo que marca o ponto final dessa jornada. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa frase não nasce da prosperidade, ela nasce do processo. Jó não recebe respostas detalhadas para tudo o que sofreu, mas recebe algo muito maior, uma revelação mais profunda de quem Deus é. E isso transforma tudo. Ele entende que sua fé amadureceu no silêncio, que sua esperança foi refinada na espera, que sua confiança foi construída quando não havia explicações. O sofrimento não destruiu Jó, ele o moldou. A Bíblia nos mostra que Deus restaura a vida de Jó. Ele recebe o dobro do que havia perdido, sua história é reconstruída e seus dias são prolongados. Mas aqui está uma verdade que não pode ser ignorada. A maior restauração não foi material, foi espiritual. Jó termina essa história como alguém diferente daquele homem que começou. Mais consciente, mais humilde, mais profundo. Ele não apenas sobreviveu à dor, ele foi transformado por ela. E isso nos ensina algo essencial. Deus não usa a dor para nos afastar, mas para nos aprofundar. Se você está passando por um tempo de silêncio, perda ou espera, a história de Jó nos lembra que o processo não é o fim, é preparação. Talvez hoje você ainda não veja a restauração. Talvez ainda esteja no meio do caminho. Talvez ainda esteja vivendo perguntas sem respostas. Mas se Deus ainda não terminou, então a sua história também não terminou. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que também estão passando por momentos difíceis e precisam ouvir essa verdade. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando histórias bíblicas profundas com mensagens reais para a vida. Porque a história de Jó não é apenas sobre perda, é sobre fé no silêncio. É sobre confiar quando não se entende. É sobre permanecer quando tudo parece desabar. E Jó não foi o único a viver isso. Existe outra história na Bíblia, de alguém que também foi fiel, também sofreu injustamente, também foi esquecido por anos. Mas enquanto todos achavam que sua vida estava acabada, Deus estava preparando algo muito maior. No próximo vídeo, vamos conhecer a história de alguém que foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, lançado em uma prisão injustamente e esquecido. Mas Deus nunca o esqueceu.